Olá, sejam bem-vindos ao Ola de Casa. Nós estamos aqui continuando com os nossos selecionados do edital Ola de Casa, dando esse Ola de Casa, essa ação da Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Cultura, junto com os profissionais do setor cultural e artístico aqui da cidade de Jundiaí. Também a gente agradece nessa ação que ela acontece, foi um edital lançado em maio, né, durante a pandemia. A gente agradece também os parceiros nossos, a TVTech, a Unidade de Gestão de Inovação em Relação com o Cidadão, e dizer que o Ola de Casa, esse edital voltado para o setor artístico e cultural de Jundiaí, faz parte também de uma iniciativa do Jundiaí Empreendedora, no momento da pandemia, onde foi esse projeto do Jundiaí Empreendedora para também ajudar e apoiar os empreendedores locais, e nesse sentido, o setor artístico e cultural com a Ola de Casa. Além da gente falar da arte, que a gente sabe que a cultura e a arte tem pela expressão dela, subjetiva, poética, é algo peculiar da nossa espécie, né, que nos diferencia de outras espécies, e tem uma maneira muito peculiar de nos alimentar, de nos motivar diariamente. Além disso, a gente tem a questão econômica também, que esse setor cultural e criativo, hoje chamado de economia criativa, né, setor cultural artístico, ele temos dados que são bem impactantes e que é legal a gente falar, que só em São Paulo, só no nosso estado, esse setor representa 3,9% do PIB do estado de São Paulo, emprega mais de 1,5 milhão de pessoas, e a gente tem mais de 150 mil empresas de alcance nacional no setor da economia criativa. Aqui esses dados só do estado de São Paulo. Então, a gente teve esse setor super impactado durante a pandemia, um setor que vivia da aglomeração, e quando a gente não pode ter essa aglomeração, esse setor tem uma dificuldade imensa de trabalho, alguns praticamente não conseguiram mais trabalho. Enfim, então a gente lança esse edital, onde a gente teve mais de 300 artistas inscritos e mais de 260 artistas selecionados. Essa vertente que a gente está fazendo agora, essa modalidade da webconferência, ela é específica para pessoas que não eram artistas no sentido de apresentação musical ou um teatro, que você liga a sua câmera, faz a sua live, já apresenta o seu trabalho, mas pessoas que são ligadas ao setor cultural e artístico de uma maneira mais técnica, e que também a gente lançou essa modalidade webconferência para que essas pessoas, esses profissionais fossem também contemplados. Hoje a gente tem aqui o prazer de receber, todo esse material você encontra no nosso site cultura.jundiaí.sp.gov.br. Você tá lá, vai ter uma aba Ola de Casa, e lá você vai ter todo o material desses mais de 200 artistas, 260 artistas que foram selecionados através desse edital. Hoje, a gente tem aqui o prazer de receber o Ricardo Silva, que está com a gente hoje com um projeto chamado Fazenda Histórica Cafeeira, ligado a patrimônio. Ele vai explicar, e aí eu deixo a palavra aqui com ele, já agradecendo a presença dele e também do seu convidado que virá em seguida, que ele também apresentará. Ricardo Silva, olá, tudo bem? Olá, João, boa tarde, prazer. Boa tarde, pessoal, boa noite ou bom dia também, dependendo da hora que vocês vão estar assistindo. É um prazer estar aqui novamente com outro edital. Anteriormente a gente fez um edital da cultura italiana do bairro do Traviú, né, uma região muito rica. E hoje nós vamos apresentar um pouquinho mais aqui da nossa região, Jundiaí, mais voltada para a questão um pouquinho mais antiga, os imigrantes italianos, né? Jundiaí é uma fazenda Jundiaí é uma cidade bem histórica, então nós temos também uma fazenda histórica aqui em Jundiaí, essa fazenda tem mais de 200 anos, e a gente vai apresentar um pouquinho da história dela aqui para vocês hoje, mas como hábito nosso, nós conhecemos a história bem, mas é sempre bom de trazer um especialista, um grande parceiro nosso da fazenda. O Juliano, ele é historiador e educador da fazenda Nossa Senhora da Conceição. Gostaria de chamar ele. João, você pode colocar? Olá, Ricardo. Olá, João. Tudo bem? Olá, vocês também que estão vendo esse nosso vídeo. Olá, Juliano. Tudo bom, Ricardo? Bem?
Bem. Tudo bem. Pessoal, esse é o Juliano. Com imenso prazer que eu trouxe ele aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Como eu falei para vocês, além de historiador, ele também é educador na fazenda, ele trabalha, ele dá esse suporte lá. Ele conhece muito bem a história da fazenda Nossa Senhora da Conceição, que é essa história que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Como tantas fazendas cafeiras que nós tínhamos aqui na região, essa se destaca, ela se mantém até hoje, né, Juliano? Sim, Ricardo, a fazenda, ela fundada em 1810, né, existe principalmente a parte central da fazenda, onde fica a sede. É uma fazenda com seus 210 anos já de história. Sim. História essa aqui na cidade de Jundiaí, né? Passou tanto pelo ciclo da cana, quanto pelo principal ciclo do café. E ainda hoje a fazenda resiste, né? Só que hoje a atividade é um pouco diferente. Não é mais aquela agricultura, nem da cana, nem do café, mas ainda voltada ao turismo. E principalmente ao turismo histórico, né, e o gastronômico também. É interessante linkar, né, a questão da cultura, né, que elas se falam essas partes, né, a questão do turismo e a questão da história também, né, elas estão todas interligadas, né, e essa fazenda é um lugar que ela consegue abranger muito isso, né, um dos principais pontos fortes dela é que ela mantém várias características dela, né, Juliano? Conta um pouquinho pra gente a história como que essa fazenda começou pra gente? Tem mais de 200 anos, 210 anos que você falou, mas como que ela surgiu? Como que ela se estabeleceu até hoje aqui em Jundiaí? Quem que foi que trouxe? Qual que é a história? Tá ok, vamos lá, Ricardo. Vamos um pouquinho sobre a história da fazenda, depois a gente fala sobre o café, pode ser? Pode ser. Vamos lá. A fazenda, ela foi fundada em 1810. E ainda nesse período, o café estava mais forte na região do Vale do Paraíba, né? Ele estava ainda começando o seu desenvolvimento para o interior do estado. Então, a fazenda, nesse período, 1810 até aproximadamente 1850, ela era voltada ao cultivo da cana, assim como a maior parte das propriedades do interior paulista, tá? Então, ela não era cafeira a princípio, era de cana-de-açúcar que se trabalhava lá. Sim, sim. No início, cana-de-açúcar, tá? Por aproximadamente uns 40 anos, vamos calcular assim. A partir de 1850 e segunda metade do século XIX, é que a fazenda introduz o plantio do café, tá? Substitui a lavoura da cana pela lavoura do café. Assim, não só a fazenda Conceição, como tantas outras propriedades rurais do interior paulista. O café, a partir desse período, ele se torna muito atrativo, né? Em 1860, por exemplo, ele já é o principal produto de exportação brasileiro, tá? Então ele já substitui a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, ele já passa todos esses produtos e se torna o principal produto de exportação brasileiro. E assim como outras propriedades, a fazenda também viu a necessidade de mudar a cultura, né? Mudar da cana para o café, que estava bem mais atrativo, bem mais lucrativo nesse período. A fazenda vai manter, então, sua produção de café por um bom tempo, por várias décadas, tanto no período da escravidão, no período da abolição da escravidão, ela continuou com a cultura do café, tendo a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Mão de obra essa principalmente constituída de imigrantes italianos, tá? Muitos italianos vieram para trabalhar na Fazenda Conceição. E um fato bem curioso é que o João Cerezer, um dos pioneiros da família Cerezer a desembarcar em Jundiaí, ele trabalhou na Fazenda Conceição também, tá ok, Ricardo? Ah, que legal, eu não sabia dessa história. Sim, é bem bacana mesmo, João Cerezer. Inclusive, para o visitante que for hoje à fazenda, a gente vai ter a carta de desembarque dele, né, já destinado à Fazenda Nossa Senhora da Conceição, tá ok? Sim. Continuando aí. A fazenda, então, ela prossegue no período cafeeiro, também foi afetada pela crise de 29, assim como, né, pela quebra da Bolsa de Nova York, assim como tantas outras propriedades rurais, principalmente aqueles que dependiam do café. Quando chegou a crise de 29, aí a fazenda dá vamos dizer, uma pausa aí no café, tá bom? Sim. Ela começa, então, ela começa a introduzir o plantio da uva. Tá? Esse momento, já uma outra pessoa que está à frente da fazenda seria a nora do barão, porque Dona Angelina Conceição, depois eu vou falar sobre o barão para vocês, tá? Sim. Ela aproveita a mão de obra dos imigrantes, a cultura da uva, que eles já tinham, produção de uvas e vinhos de mesa, e a fazenda se torna também uma grande produtora de uvas e vinhos de mesa. E se torna, inclusive, referência nacional na produção de uvas e vinhos, tá? Até 1945, quando então tem a morte da Dona Angelina, aí os filhos retornam com a cultura do café.
Só que aí ela já não é mais monocultura, tá? Café e uva. Essa produção de café, ela perdura na fazenda até a década de 1980, quando então eles resolvem parar de comercializar café. A fazenda, ela meio que adormece na agricultura por um tempo, e a partir agora do finalzinho de 1900, dos anos 90, início dos anos 2000, um dos descendentes do barão retorna à fazenda, começa a trabalhar com a fazenda, que está até hoje mantendo essa fazenda, introduz novamente uma pequena lavoura de café para manter a tradição cafeeira da fazenda, e também trabalha em torno do turismo rural, gastronômico e histórico, gerado tudo em volta do café, da escravidão e da imigração italiana. Olha aqui, né, a foto da fazenda. A casa sede, né, Juliano? Sim, isso daí é a casa sede da fazenda, tá ok? Uma casa que foi iniciada a construção em 1850, assim que eles iniciam também a produção do café. Tá? Uhum. Na época da cana, ainda os proprietários não residiam na fazenda. Tá? Mas no período do café é necessário uma vigilância mais constante, maior, é um outro tipo de agricultura, né? Bem mais complexo do que a cana-de-açúcar. Então, em 1850, morar gente lá, hoje não mais. Ainda mora, mas não passa períodos lá, né? Os proprietários ainda passam períodos nessa residência, com certeza. Eles utilizam a casa ainda que são descendentes do barão, tá, Ricardo? Então, essa casa, ela começa a ser construída em 1850, quando eles começam a introduzir a cultura do café na fazenda também. Tá? Ela é toda baseada no estilo, né, neoclássico europeu, arquitetura europeia do século XIX, ela é bem simétrica, tá? A parte de cima da casa residia a família, né, os proprietários, os filhos do proprietário, na verdade, tá? Porque o proprietário da fazenda era o Barão da Serra Negra. Já vou falar sobre ele, tá bom, Ricardo? Vamos aproveitar aqui. Tá? Vamos aproveitar que já entrou no assunto. Então, o Barão da Serra Negra, ele é natural de Piracicaba, vila de Serra Negra. E era um grande proprietário de terra, ele tinha inúmeras fazendas, e uma delas era a Fazenda Nossa Senhora da Conceição, tá ok? Sim. Quando ele começa a construir essa sede, introduzir a cultura do café, quem foi morar aí na fazenda foi um dos filhos do barão, chamado José Conceição. Então, eles residiam na parte de cima da casa, tá? E embaixo dela ficava uma senzala, que era a senzala doméstica. E aí ficava aqueles escravos, pessoas escravizadas, que trabalhavam nos afazeres domésticos. As pessoas escravizadas que já faziam o trabalho da lavoura ficavam numa outra senzala que ainda tem aí na fazenda, tá ok? Estão todas preservadas ainda, pouquíssimas modificações, mas a parte principal da casa, das senzalas, ainda o visitante encontra bem preservado aí na fazenda. Então, essas senzalas, tinha duas senzalas da fazenda, uma que ficava embaixo da casa sede, é isso? E a outra que ficava mais distante? E cada um com um tipo de escravizado? Isso. Embaixo da casa, a gente ficavam mais os trabalhadores domésticos mesmo, tá ok? A gente pode enumerar aí as cozinheiras, tá? As mucamas, as que amamentavam as crianças, as amas de leite, os cocheiros, aqueles escravos mais que serviam a família mesmo. E na outra senzala, ficavam as pessoas que trabalhavam mais na parte da agricultura mesmo, era um serviço bem mais pesado que tinha aí, tá ok? Uhum. E me fala um pouquinho a história na fazenda. Hoje, como que é feito essa dinâmica? O que você está falando para mim, a questão das senzalas, da casa sede, a gente pode ver isso? Como que funciona? Eu gostaria de ver, levar as pessoas para lá depois que passar essa pandemia, como que funciona? Sim, a fazenda, ela trabalha com turismo pedagógico também, tá? Sim. Ela trabalha com grupos de melhor idade, grupos familiares, tem uma série de atividades que a pessoa pode encontrar ali na fazenda. Tem essa parte da visita histórica, a visita cultural, tá ok? A pessoa visitante vai estar encontrando um monitor capacitado para conduzir ele, onde ele vai aprender sobre toda a história da fazenda, vai ouvir um pouco sobre o período da escravidão, vai fazer uma visita às senzalas, ao Museu do Café, tá? Isso, ele conhece a senzala, tá ok? Tem um museu lá? Tem um Museu do Café, onde esse visitante vai aprender sobre toda a história do café, que é bem curiosa, a gente vai contar daqui a pouco aqui. Tá, okay? Legal. Também vai conhecer uma parte da imigração. Nós temos uma capela ainda do século XIX, que foi construída com a chegada dos imigrantes italianos, né, para professarem a fé deles. Então, o visitante tem a oportunidade de conhecer tudo isso daí. Logo que acabar essa pandemia,
que as restrições das autoridades aí forem um pouco mais flexíveis, né, que puder também ser um pouco mais flexível, o visitante vai poder conhecer tudo isso daí. Também a fazenda ela recebe grupos de escolas, tá ok? Então tem um estudo do meio, onde escolas do... Hoje eu não falo mais nem do estado de São Paulo todo, porque também temos visitantes de escolas, colégios de outros estados. Olha que legal. Então a fazenda... Sim, hoje não é somente o estado de São Paulo que vem visitar a fazenda, não. A gente recebe colégio do Rio de Janeiro, do Paraná também, onde esses alunos vêm, passam todo um dia conosco, aprendendo sobre toda a história do café, sobre toda a questão da escravidão. E não é só sobre questão de escravidão na fazenda, é no geral, e também um pouco ali da fazenda para poder contextualizar essa criança, esse aluno, esse jovem, esse estudante universitário, né? Ali onde dentro da senzala ele vai trabalhar, vai ouvir sobre escravidão. Dentro da capela, da casa do colono, ele vai ouvir sobre a imigração. Então tem todos os ambientes, né, específicos para cada ponto da explicação. Tá? Ele passa o dia todo com a gente, faz as refeições na fazenda. Também os grupos de melhor idade. Tem atividade das mais diversas formas para esse pessoal, ok? Tem música, tem baile que eles adoram. Também faz parte da visita cultural, conhece toda a questão da senzala, vai conhecer o museu, história do café, ok? As crianças conhecem casa-sede também, então eles sentem aquela questão de estar na casa luxuosa do barão. Então as crianças conseguem entrar na casa? Colégio, sim. Ah, que legal. Sim, sim, as visitas dos colégios, as crianças conseguem entrar, sim. E é até legal que eles veem o contraste, todo o luxo que a família vivia, né, que o barão, os filhos do barão viviam na casa, e depois ele tem aquele choque, a hora que ele desce para a senzala e vê a questão de como viviam aquelas pessoas ali embaixo. É impressionante, né, eles se sentem, nossa, é impressionante como a gente consegue ver, como eles se sentem, assim, estarrecidos. Como pode alguém viver desse jeito, o outro ali em cima? É muito interessante, né? Passei que vale a pena as escolas colocarem no seu currículo ali, é uma riqueza muito grande, né, para o aprendizado do aluno. E hoje a fazenda não trabalha mais com café, ela tem café ainda ou não? Ricardo, hoje a fazenda ela tem um pouco de café, né? Ela, assim, ela não exporta mais café, ela foi uma grande exportadora já, tá, de café. Sim, aqui hoje não mais. século XIX, meados do século XX, mas hoje não. Hoje tem uma pequena produção, mas digamos, tem sim, tá? É um café 100% arábico, várias qualidades do arábico ali que a gente planta, onde o visitante pode adquirir esse café. Tá? Então a venda dele é restrita à fazenda mesmo, visitante da fazenda. Não é feito mais venda externa desse café. É um café também torrado na fazenda, tá, Ricardo? Isso que eu ia falar, os equipamentos, eles estão todos em ordem, eles funcionam ainda, que eu sei que tinha uma separação dos grãos, depois tinha que secar os grãos, como que funciona? Existe esse processo ainda ou não? É tudo automatizado? Existe esse processo ainda. Inclusive, os visitantes também, nossos grupos de colégios, eles saem de lá aprendendo desde o plantio, onde a gente faz a mudinha do café, a criança leva lá para a roça, ele coloca a mudinha na terra e vê todo o processo de colheita, de lavagem, de secagem desse café, do beneficiamento e da torra, até a moagem, tá? E a fazenda tem tudo isso, ainda tem os maquinários bem antigos mesmo, lá da década de 1940, eu falo um pouquinho mais antigo, mas para a época era muito moderno, né? Principalmente a parte da beneficiadora. É uma máquina enorme. E o curioso é que esse maquinário fica todo no restaurante. Porque a fazenda também tem um restaurante. Sim, um restaurante muito conhecido, não só pelos jundiaienses, mas pelo pessoal da capital também. Tá? E muito frequentado também, ainda bem, né? Então, esse maquinário ele fica todo espalhado pelo restaurante. E funciona e ainda é utilizado. Olha, né? Que legal. Sim, e foi mantido então, ao longo desses anos. Foi mantido, sim. E hoje ele é plantado na fazenda, feito a colheita, um processo, né, bem artesanal, feito o beneficiamento, a torra, a moagem. Muito legal. Mas conta um pouquinho para a gente, de uma maneira um pouquinho mais resumida, como que o café chegou no Brasil e, assim, quantos pés de café, assim, como que... A história do café, como que ele surgiu, né? De maneira um pouco sucinta, como que ele chegou no Brasil e na fazenda, quantos pés de café que tinha? Você falou que tem um pouco ainda hoje, mas chegou a ter quantos pés de café na época na época de ouro dela, podemos dizer assim, que ela exportava o café? Tá, ok. Vamos lá, para uma história meio rápida desse café, que ela é bem longa, né? Vamos tentar resumir um pouquinho aqui.
O café, Ricardo, a descoberta dele, ele tem mais lenda do que fato verídico, né? Ele é mais cercado de lendas do que de fatos verídicos. Motivo é o tempo, o período que ele foi descoberto, aproximadamente século VIII, século IX, século X ali. Então é a Idade Média, é o período que quase nada era registrado por escrito, né? O conhecimento era restrito na mão de poucos. Então, por isso que ele é mais rodeado de lendas mesmo, passado de tradição oral, de geração a geração. Vamos lá. Uma das mais aceitas e mais difundidas é a lenda de um pastor de cabras, tá, Ricardo? É um pastor Caldi. O café ele é originário lá da região alta da Etiópia, tá? Uma planta de origem africana. Olha que legal, né? Muita gente às vezes confunde. Puxa vida, o nome científico do café é Coffea arábica. Por que ele não veio da Arábia? Não, o café veio da África mesmo, tá ok? E uma maneira curiosa, como que esse pastor Caldi, ele descobriu o café? Ele tinha um rebanho de cabras, e começa a observar que os animais ficavam um pouco mais agitados, assim, com mais disposição, quando comiam as folhas e os frutos lá de um arbusto de médio porte. O café não é tão grande a planta, né? Então, observando o comportamento dos animais, ele começa a comentar esses fatos com outras tribos da região, até que uns monges da região ali começam a utilizar o café no processo de infusão, tá ok? Fervendo folhas, frutos do grão, para extrair a cafeína. Ainda não sabiam, claro, que era cafeína. Mas por quê? Como deixar os animais mais agitados, resolvem também provar essa planta para ficar mais tempo acordado, para ter mais disposição para as orações, para as escritas, para os estudos dos monges ali, tá ok? Então ele é difundido nos monastérios. Começa a ser produzido para consumo, principalmente no Iêmen, e a partir dali, do consumo restrito aos monastérios no primeiro momento, depois dali ele se difunde para a Europa. Quem que leva esse café para a Europa? Os árabes, tá ok? Por isso que muitos atribuem, né, Coffea arábica, então muitos atribuem a descoberta do café aos árabes. Mas não, eles são os principais comerciantes daquela época do café, tá ok? E a palavra café, de onde vem? Ele significava vinho da Arábia. É bem estranho, né? Eu não vou saber pronunciar para vocês aqui, mas depois, Ricardo, coloca aí para o pessoal ver as letras, né? Falar Kawá. Coloca aí porque eu não sei a pronúncia correta, tá ok? Mas significava o vinho da Arábia. E era uma bebida que era muito apreciada, principalmente dentro da elite, tá ok? Na França, o pessoal vê uma oportunidade, o governo francês vê uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro com o cultivo do café. Porém, como ela é uma planta de região tropical, principalmente, zonas temperadas, zona fria, ela é prejudicial para o cafeeiro, tá ok? Se o pessoal recordar da década de 60 aqui no Brasil, tivemos geadas muito... Isso, no sul do Brasil, principalmente no norte do Paraná ali, que acabou devastando, né, plantações de café. Café e frio não combinam muito não, tá ok? Então, como que os franceses vão fazer? Eles acabam trazendo esse café para ser cultivado aqui nas Américas, nas colônias que eles tinham. Um desses países era a Guiana Francesa, colônia pertencente à França, né? E através daí que o café vem para o Brasil, no ano de 1727, é o registro que nós temos. E é também uma maneira muito curiosa, tá? Um dos representantes do exército português, um sargento-mor do exército, chamado Francisco Melo Palheta, vamos recordar que nesse período, nós estávamos ali ainda Olha ele aqui, ó. Olha o Palheta aí, ó. Né? Esse barbudo, com esses bigodões, esse chapéu de pluma maravilhoso, né, Ricardo? Olha só. Esse tem história. Esse Palheta é complicado aí, tá bom? Então, vamos lembrar que nós éramos colônia de Portugal. Por isso que ele, representante lá, sargento-mor do exército português, foi enviado para a Guiana, tá, pelo governo português, com a missão de trazer o café para o Brasil. Diz a lenda ainda que chegando lá ele se aproxima muito, ele foi, claro, com uma missão política para a Guiana. Chegando lá ele se aproxima muito da esposa do governador de Cayena, capital da Guiana Francesa, tá, que era Madame d'Olivier. E ele se aproxima bastantinho dela, assim, ao ponto, né, de acabar revelando para ela o verdadeiro motivo dele ter ido até a Guiana, que seria trazer o café para o Brasil. É claro que ele não poderia pegar essas mudas, furtar essas mudas, porque poderia ser preso, tal, ter sanções.
Então, disfarçadamente, ele acaba ganhando de presente da Madame de Olivier algumas mudas de café escondidas ali, né, em alguns objetos que ela deu para ele de presente. Uns dizem que foi um vaso de flores, outros dizem que tinham presentes, no meio tinha mudas de café. Mas o fato é que em 1727, Francisco de Melo Palheta consegue trazer as primeiras mudas para o Brasil. Ó, pode ver que até na mão dele tem uma plantinha de café aí, né? Na ilustração que você colocou aí pra gente. Olha só. Então, em 1727, a moça, a outra foto lá em cima, tem a moça entregando... Tem, então, Madame de Olivier presenteando o Palheta, o grande amigo dela, né? Com as e atrás o marido dela não olhando de maneira contente, né? Não tô... pode ser que não muito feliz. Mas o café veio para o Brasil, né? O que importa é isso daí. Salve, Palheta! Isso. Do jeito que foi dado esse presente, não vamos, né, deixar para lá. Então, em 1727, ele chega ali no estado do Pará, tá ok? Onde ele passa a ser testado em várias regiões. Então, até encontrar solo e clima bem favorável para uma produção em grande escala. Então, digamos que ele pode vir, não sei se você vai ter depois um mapa do Brasil, ele vem descendo principalmente pelo litoral brasileiro, até que se estabelecer em 1760 no Rio de Janeiro, tá? E depois vem expandindo para o Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, que é Taubaté, né? São José dos Campos, Guaratinguetá, todas aquelas regiões do Vale, um pouquinho do sul de Minas, a partir de 1760, onde os fazendeiros passam a investir. E a fazenda chegou até... E a fazenda, Nossa Senhora da Conceição, ela chegou a ter quantos pés de café? Já vamos chegar lá. Então, em 1760, ele ainda está na região do Vale, depois tem toda aquela crise do Vale do Paraíba, que não é assunto para essa aula de hoje, né? Mas depois ele vem expandindo para o interior paulista, até que em 1850, a fazenda Nossa Senhora da Conceição também se interessa ali pela produção do café, e ela se torna uma grande produtora e exportadora do produto, tá? Chega a ter até 350 mil pés de café. Nossa, bastante, hein? Muito grande, bastante. E para trabalhar todo esse café, a fazenda chegou a ter 108 pessoas trabalhando como escravos na fazenda, para cuidar de todo esse café. Um número bem grande de escravos, né? Sim. Isso nós estamos falando dos escravos, dos escravizados negros que vieram da África, né? Da África, nascidos aqui no Brasil, né, comprados ali pelo barão, pelos descendentes do barão também, tá ok? Alguns nascidos na fazenda mesmo. E só pessoas escravizadas, 108. Fora a imigração depois, tá ok? Quando começou a chegar próximo ao fim da escravidão, vem o período da imigração, aí tem muito mais trabalhadores também. Ah, que legal. E o bacana da fazenda, né, que tudo isso que você contou, pelo que eu entendi, no Museu do Café conta isso. Essa história, como que chegou o café, como que foi descoberto o café, da história do Palheta, das cabras. É contado isso? Sim, sim, é contado. E tem painéis interativos, tá ok? Onde o visitante, além da explicação do educador ali, ele tem todos os painéis interativos com mapas que vai fazendo ele fazer uma viagem ao tempo mesmo e compreendendo melhor todo o contexto. Além de painéis, tem muitos objetos relacionados ao café, tem mesas de degustação, torradores, separadores, classificadores. É uma viagem no tempo mesmo e na história do café. Nossa, que legal. Uma riqueza muito grande aqui na cidade de Jundiaí, né? Sim, né? Um dos motivos, né, de a gente escolher essa fazenda para trabalhar, para puxar essa parte histórica, foi isso, da riqueza que ela tem, né? É algo que fica aqui tão próximo da gente. Eu moro um pouco mais na região central, mas poucos jundiaenses que você conversa que sabem que existe essa fazenda, né? Existe essa riqueza cultural, essa riqueza histórica e do turismo também que trabalha naquela região. Então, acho que é importante a gente estar aqui difundindo essa informação para as pessoas que vão visitar lá, né, depois que tudo isso passar, e também com as escolas. E hoje você falou que eles trabalham também, tem um restaurante lá. Está podendo almoçar lá já ou não? Ou é só retirada? Sim, Ricardo, sim. O restaurante, ele sempre funciona aos sábados, domingos e feriados, tá ok? Aberto ao público. Hoje ele voltou a funcionar, né? De acordo com as restrições aí, as necessidades. São necessárias restrições, é claro, sim, né? Então ele está trabalhando dentro das normas impostas pelas autoridades aí, e o visitante pode sim visitar, tá? Mesmo nesse período de pandemia agora,
todos os cuidados estão sendo tomados ali na fazenda, tá ok? Com o distanciamento do espaço, reduzimos o número de clientes no restaurante também, é um espaço bem grande, então a pessoa não vai ficar apertado ali, ela vai ter todo um conforto necessário ali, além do conforto também uma segurança, tá ok? Sempre de acordo com as normas das autoridades sanitárias aí, das autoridades governamentais. E o mais interessante é que depois da pessoa visitar, mesmo que for para conhecer ou para almoçar, a pessoa pode adquirir o café que você falou, que foi feito na fazenda, né? Acho que isso é um dos maiores, não menosprezando os outros atrativos, outras atrações, mas é um grande diferencial, você poder levar o café que é da fazenda, que o pessoal plantou, que está ali no pé próximo, não sei se tem a visão dos pés de café ou não, mas isso é bem interessante, né? Sim, claro, e tomar um café de verdade, né? Sim. Não que só a Fazenda Conceição tem um café de excelente qualidade, não, a gente encontra bastante por aí. Mas, assim, na propriedade, colhido, plantado, feito tudo ali, não é todo lugar que tem, né, Ricardo? E um café de qualidade, 100% arábico, não vamos encontrar nada dos produtos aí como palha misturado, nada disso, é um cafezinho puro mesmo, né? Então a pessoa tem essa possibilidade também de adquirir os produtos da fazenda. Não só o café, a fazenda também faz outros produtos artesanais aí, tá? Sim. Relativos à gastronomia. Uma visita bem gostosa mesmo, é um dia bem gostoso para se passar com a família. Ah, legal. Juliano, eu gostaria de agradecer muito a sua explicação para a gente, acho que deu uma pincelada em cima do que a Fazenda é, que você falou, tem muito mais informação lá, mas deixa o pessoal ficar com um gostinho de quero mais e querer visitar. Isso, deixa eles um pouquinho curiosos aí. Isso. E deixar dica, né, uma opção de espaço para gastronomia, para quem quiser comer alguma coisa diferente no final de semana, já estão abertos, então é uma excelente pedida aqui da região. João? Olá, muito bom. Sempre é como a gente fez aquela outra, o seu projeto, né, Ricardo? E é o que eu falo, esse empreendimento turístico da região, valorizando a história, o patrimônio, e todo esse conhecimento que o Juliano traz, né, também. Então, isso, para nós, é cultura e é isso que a gente tem que valorizar e apoiar sempre, né? Conhece lá, João, a Fazenda? Conheço, e curiosamente, há alguns anos, eu sou músico, né? Estou aqui na Secretaria, na Unidade de Gestão de Cultura, há quase 3 anos, né? E desempenhando a função aqui de diretor de cultura, que estou gostando muito, né? Sempre vivi nessa área, sou da área artística, sou músico, 20 anos tocando, e eu toquei já lá na Fazenda. Olha que legal. Que legal. Tive o prazer de me apresentar lá uma vez, num almoço, eu não me lembro o ano, mas faz tempo, inclusive estava com a minha família lá, tenho pessoas da minha família que são da região de Itatiba, e também já frequentavam ali, então eu preciso voltar lá, faz tempo que eu não vou voltar com a minha família agora, para a gente... Estava aguardando. Então, foi muito, ela é maravilhosa, um local muito, faz parte mesmo da nossa história. E também, quando se fala do João Cerezer, meus pais trabalharam no Cerezer, os dois, meu pai e minha mãe, que legal. E eles falam muito do seu João, conheceram também toda a família Cerezer. Olha que legal. A gente sempre tem as raízes aqui que a gente precisa sempre valorizar e também eu acho que esse olhar para a história sempre é também no sentido de apontar uma construção para o futuro, né? Por isso que eu acho que é bacana, né, essa questão do empreendedorismo e de contar as histórias e contextualizar no que a gente vive atualmente, apontando para um futuro. Então, acho muito bacana. Parabéns pelo projeto, agradecer ao Juliano pela disponibilidade. Muito bom, e Ricardo, pelo projeto. É legal, né, que as áreas se falam, né, a questão da cultura, que fala com a questão da gastronomia, que fala com a história, que fala com o turismo, elas estão todas interligadas em um único lugar, que é fazenda, né? Você consegue trabalhar todas essas vertentes lá dentro, isso que eu acho que é um dos pontos principais da fazenda, né? Exatamente. Muito bom, Ricardo, obrigado. Queria agradecer mais um projeto. Juliano, obrigado pela disponibilidade, pelo suporte que você tem dado para a gente. Obrigado, João. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade de a gente estar mostrando um pouquinho do trabalho da Fazenda. A gente aguarda vocês lá, ok? Tanto vocês como todos que estão ouvindo a gente aí. Maravilha. Iremos. Muito obrigado.
Valeu, gente. Até logo. Até Obrigado. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Ricardo. Tchau. Obrigado. Tchau, João. Até, Juliano. Até. Agradecer mais uma vez a vocês, ficaram com a gente aqui em mais essa webconferência do edital Aula de Casa. Nos acompanhe, todo o material do Aula de Casa, ele está no site www.cultura.jundiaí.sp.gov.br, www.cultura.jundiaí.sp.gov.br, na aba Aula de Casa, e vocês encontram também no YouTube da Prefeitura, Cidade Jundiaí, também parte do material dos selecionados do edital Aula de Casa. Esse edital da Gestão de Cultura, da Prefeitura de Jundiaí, nesse momento, que foi lançado em maio, nesse momento da pandemia, faz parte do programa também Jundiaí Empreendedora. Então, convido todos os artistas, todos os contemplados nesse edital são de Jundiaí, são artistas da cidade de Jundiaí. Então, agradeço a todos que estão com a gente e nos acompanhem. Muito obrigado. Até mais.